tempo passar, ninguém fica na solidão. A favor da comunidade que espera o tempo passar. Música é Girassol, Girassol da banda Cidade Negra, do Tony Garrido, né? Não sei se dá problema de... Ó, essa parte, presta atenção. Os dois destinos, os dois destinos. Aqui pra ser homem tem que ter a grandeza de uma mulher. Não sei se no coração de quem faz a guerra nascerá uma flor amarela, como o girassol. É uma letra bonita, né? Eu não sei se dá problema de direitos autorais aqui, por isso que eu tô falando, né? A gente ouvindo aqui a música, né? Só. Bom, mas é isso aí. Vamos falar um pouquinho no nosso bate-papo filosófico de hoje dessa questão aqui, né? Que foi polêmica aí nessas últimas semanas. Eu ia falar desse assunto aí antes, mas não deu tempo, né? Que foi essa mudança que o Tony Garrido fez na letra da música Girassol, porque ele identificou ali, né? Identificou ou entendeu de alguma maneira após 20, 25 anos cantando essa música, que a música tinha algo de machista, algo de, sei lá, de opressor, né, de heterotop machista, foi o que ele falou, né? Porque uma parte da música, uma parte lá da letra, dizia que para ser homem tem que ter a grandeza de um menino. Sinceramente, eu não sei, realmente eu não sei onde é que foi que ele viu, né? Ele conseguiu enxergar agora uma questão de gênero nessa música, né? Mas vamos discutir isso aqui. Vamos discutir porque esse é um dos assuntos que eu já falei bastante aqui no canal, que é a diferença entre identidades culturais e movimentos de identidade que possuem pautas que são importantes e a distorção disso que acaba gerando o que muitos autores chamam de identitarismo, né? E aí eu quero tecer de novo alguns comentários sobre isso. Vou deixar aqui linkado alguns vídeos que eu tenho aqui no canal que tratei desse assunto, mas hoje no nosso bate-papo filosófico eu quero de novo falar um pouquinho a respeito disso, né? Porque o que será que faz uma pessoa pública, né? um artista hoje olhar para uma letra como essa e enxergar aí uma questão identitária, quando sinceramente, de novo, eu vou falar disso já, me parece que não dá nem para você fazer essa leitura, né? Então isso é um aspecto assim que eu acho muito impressionante, que filosoficamente, né, do ponto de vista de uma análise, a gente pensar um pouquinho algumas coisas aqui da nossa sociedade, acho que vale a pena a gente comentar esse episódio aqui, né? Mas você sabe, né, que nosso bate-papo aqui, ou bate-papo filosófico, ele é uma coisa mais descontraída, mais solta, né? Não tem assim um roteiro exatamente para seguir, uma coisa muito fechada, né? Então, o que eu vou fazer aqui, né? Antes de eu entrar exatamente nesse assunto aqui, exatamente nesse ponto, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que nós estamos discutindo aqui, exatamente nessa semana aqui, né? Um assunto que a gente vem discutindo, né? Que está sendo tema das nossas discussões, dos vídeos dessa semana aqui no canal, qual que é o tema, né? Que é a questão da natureza humana, e aí nós estamos discutindo, né? Eu soltei um vídeo aqui nessa semana dizendo que você deve ter cuidado com o relacionamento com as outras pessoas, né? E isso em razão
de que o ser humano ele tem alguma coisa de predatório, né? Então eu falei no vídeo que eu falei, que se chama aí, alguma coisa assim, né? Não confie mais nos outros, né? Tem uma thumb aí, uma thumb exatamente aí com esse título, né? E aí o que acontece? Por que será que a gente deve ter esses cuidados aí? Eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, né? Naquele vídeo eu falei um pouco, mas o que acontece essencialmente, né? Talvez alguns não tenham entendido muito bem isso. Eu queria voltar e tratar um pouco agora. A natureza dos seres humanos, ela comporta uma série de questões difíceis, né? E é por isso que a gente precisa ter cuidado quando a gente vai se relacionar com as pessoas. Então muita gente talvez pode entender, quando eu falo uma coisa assim, ou pode ter entendido, que eu não acredito na bondade dos seres humanos, né? Que existe altruísmo, que existe amizade de verdade. E eu queria dizer o seguinte, isso absolutamente não é o que eu penso, né? Não é. Eu até comentei no vídeo lá que o valor de uma verdadeira amizade é algo assim, sem preço, né? Não tem como você medir, é um tesouro. E eu até comentei que eu mesmo, pessoalmente, eu tenho muitos bons amigos, né? Bom, talvez não seja tão muitos assim, mas eu tenho alguns bons amigos. Amigos assim amigos de longa data, amigos que estiveram comigo por muito tempo, né? E pelos quais, né, eu tenho um respeito profundo. E são amizades que foram construídas ao longo de muito tempo, bastante tempo. E isso é muito, muito importante, né? O que eu acho que estava tentando dizer naquele vídeo ali é que a gente não deve abrir a nossa vida, tá disposto a dividir a vida com qualquer pessoa, né? Você não deve estar disposto a, sei lá, hoje em dia, o que acontece? Como as relações são muito passageiras, ninguém está disposto a investir quase nada que demande tempo, que exija algum tipo de dedicação, como é o caso da amizade, porque eu acredito em amizade dessa maneira, né? Amizades que se constroem com dedicação, com tempo, com troca de verdade, e quase ninguém está disposto a isso atualmente. A gente vive uma vida assim que as amizades também são líquidas, né? São, como fala lá o Bauman, né? Nas suas obras que tratam da modernidade líquida. Quase tudo é escorregadio, quase tudo que a gente tem, inclusive as relações, não são feitas para durar. Então o que acontece hoje? A pessoa conhece alguém, né? E às vezes conhece alguém de uma maneira muito rápida, conhece lá às vezes até na rede social, sei lá, mas mesmo que não seja, né, uma amizade ali, que começou agora, um colega ou qualquer coisa assim, e confunde isso, né? Já que a gente vive relações tão pobres, as pessoas estão confundindo, né, o que é apenas uma relação básica, casual, que você tem com alguém, e que pode até ser bacana, né, uma camaradagem, um coleguismo, algo assim, confundem isso com uma amizade. E aí começam a abrir a sua vida, abrir a sua casa, permitir que a pessoa tenha acesso a coisas que são muito íntimas, muitas vezes a sua própria família. Às vezes a pessoa tem acesso a dados pessoais. E o mundo está cheio de predadores, está cheio de gente que não dá para confiar. Você não pode confiar em qualquer um. E até um dos comentários que foi interessante que surgiu aqui foi esse, né? Alguém comentou, né? Uma das pessoas inscritas aqui no canal fez o seguinte comentário: bom, mas o difícil é a gente identificar essas pessoas que são predadoras, que são narcisistas, que são manipuladoras, que estão ao redor da gente. E eu acho que nem é esse o caso, né? Embora, é claro, essa habilidade ela é muito importante, né? É um tema que a gente pode avançar aqui discutindo. Mas
um passinho antes, né? Um passinho antes, o que eu penso? Que talvez seja mais importante a gente aprender a identificar amizades verdadeiras. Aprender a dar tempo para que a gente realmente conheça melhor as pessoas, né? Conheça as pessoas, de maneira que a gente não vai estar predisposto a, às vezes, sei lá, por carência afetiva ou qualquer coisa assim, a abrir a sua vida para qualquer pessoa. Esse é o ponto, né? Então, o que eu acredito que é mais importante é a gente aprender o valor das amizades que são verdadeiras. E para mim, a amizade verdadeira, ela só acontece com tempo. Com tempo, com convivência, com troca, né, de verdade, quando você se sacrifica um pouco pelo seu amigo e ele também faz o mesmo por você. Eu acredito em relações assim, que você vai precisar deixar aquilo crescer. É como se você plantasse uma semente, você não tem como saber, inicialmente, se aquela semente vai vingar ou não, né? Você não tem como saber se vai dar boa semente, se vai crescer, se vai dar bons frutos, que tipo de semente é aquela. Então você precisa dar tempo, cultivar, esperar. E aí sim você vai conhecendo as pessoas e os verdadeiros amigos, né? O que é um dos maiores tesouros dessa vida, viu, pessoal? O que eu tenho para dizer é isso, assim. Os amigos que eu tenho, e eu vou falar mais de amizade aqui nesse canal, em uma sequência de vídeos futuros aí, são verdadeiros tesouros da minha vida. Eu os considero assim, e considero a amizade uma das maiores virtudes da vida, que faz uma vida feliz, né? E nisso eu não estou sozinho não, tá? Essa questão da amizade é tema fundamental da filosofia há milênios, né? Por exemplo, eu vou trazer para vocês um autor e que trata disso, que é um autor, um filósofo clássico, né? Quem será? Aristóteles, né? Aristóteles. Ética Nicômaco. Um dos capítulos aqui do Ética Nicômaco, que ele trata de muitos assuntos aqui, né? Mas basicamente ele trata de como é que a gente faz para viver uma vida boa, o que é felicidade, como é que ela se alcança e tudo mais. E a amizade tem um capítulo central aqui, né? A amizade, lá no livro 8, né, do Ética Nicômaco, o Aristóteles ele abre esse capítulo com uma ponderação muito, muito interessante, né? Olha o que ele fala, né? Ele fala assim, ó, podemos discorrer a respeito da amizade. A amizade é, de fato, uma virtude, ou implica virtude. E, além disso, ela é o que existe de mais necessário para a vida. Certamente ninguém escolheria viver sem amigos, ainda que tivesse todos os outros bens. Olha que pensamento precioso, né, a respeito da amizade. Certamente ninguém escolheria viver sem amigos, ainda que tivesse todos os outros bens. Pensando assim, que a amizade ela pode ser vista como um dos bens mais preciosos da vida, das principais virtudes que a gente tem para uma vida boa, para uma vida feliz, a gente não pode considerar viver uma vida em que a gente não partilha, que não há partilha. Porque a amizade essencialmente é isso, é partilha. E eu acho que essa é uma das grandes razões da infelicidade e da vida sem sentido que a gente vai vivendo nesses tempos atuais. Porque cada vez mais é o individualismo que toma conta e a solidão. Então a gente vive num mundo completamente conectado, né? Todo mundo conectado, mas, ao mesmo tempo, sozinhos, né? Você parece que está constantemente repleto de pessoas, né? E é curioso que se chama relações à distância em conexões de rede de amizade, né? Então, lá, por exemplo, em algumas redes você vai ter amigos. Cara, como isso é uma tradução
da pobreza de alma dos nossos dias. Que até isso é confundido, né? Por exemplo, as gerações que vão se desenvolvendo agora têm dificuldade de reconhecer verdadeiras amizades. Confundem isso muito facilmente com qualquer tipo de relação. E esse vazio existencial, esse vazio que está na alma das pessoas, como é que se traduz isso aí? Se traduz justamente nessa carência imensa, nesse vazio completo, nesse buraco existencial, em que as relações são fúteis, são frágeis, não trazem nada que agrega a uma vida realmente boa e feliz, e as pessoas não têm esse bem tão precioso. Muitos desconhecem esse bem, que é o bem de um verdadeiro amigo. E isso é fruto desses tempos que a gente vive. Né? E o que leva a isso também, né? Isso gera exatamente esse outro oposto, que é as pessoas se entregam a qualquer um. Se entregam a qualquer um o tempo todo em relações que são voláteis e nascem para morrer rapidamente. São coisas muito efêmeras assim. Então as pessoas têm dificuldade hoje de ter relações de verdade, né? De realmente construir alguma coisa que demanda um pouco mais de tempo. E muitas vezes, aí que vem o problema daquilo que eu falei, né? Nisso, a pessoa acaba entregando a sua vida a pessoas predadoras, porque mal conseguem diferenciar o que é alguém que é seu amigo de verdade de alguém que é um interesseiro aí, ou sei lá, ou até alguém que se aproxima de você e fala assim, olha, você tá bem, né? Eu ouvi falar que aconteceu um problema aí com você e tal. Mas pessoal, na boa, né? Um monte dessas coisas a gente sabe que não é preocupação de verdade que a pessoa tem com você. A pessoa está querendo saber da sua vida, ela está curiosa para saber qual foi o problema que te aconteceu. Não porque ela está interessada no seu bem-estar, em te ajudar. A maior parte das pessoas que se aproximam da gente, infelizmente, não tem interesse genuíno no seu bem-estar. Isso é uma das coisas mais raras que existem hoje em dia. E aí eu aproveito, né, para fazer mais uma propagandazinha do vídeo que nós vamos soltar amanhã, que é o vídeo que trata justamente dessa natureza humana. Esse livro aqui, ó, Senhor das Moscas. Amanhã sai um vídeo aqui no canal em que nós vamos falar dessa obra aqui do William Golding, né, escrita lá na década de 50 e que trata exatamente da natureza predatória do ser humano. E que muitas vezes a gente se esquece disso. Né? O ser humano tem algo de selvagem, de predatório dentro de si. Né? E a gente às vezes acaba fingindo que não sabe que isso é assim. E não precisa ir longe não, tá? Não precisa ir longe. Essa coisa da natureza humana ser assim um pouco selvagem, agressiva, violenta até certo ponto, isso daí a gente pode enxergar em várias relações e até, olha só que coisa interessante, a gente pode enxergar até nas crianças, né? Esse livro aqui trata disso, né? Porque aqui nós vamos ver crianças envolvidas numa trama que revela talvez uma natureza humana das mais primitivas, né? Das mais inatas, mas você não precisa ir longe. Se você olhar, você nunca viu criança brigando, você nunca viu o egoísmo que às vezes se desperta em crianças, né? Que a gente precisa aprender a ensinar, educar e tudo mais. Só pega aí, vê duas crianças brigando por um brinquedo que elas querem, que cada uma delas quer. E você vai ver que a questão da solidariedade, né, da compreensão, do altruísmo, não é exatamente o forte da natureza humana, certo? Isso são coisas aprendidas, tá? Bom, mas vamos lá. Então, dito tudo isso aí, eu só queria dizer isso, né? Que eu acredito na amizade. Acredito profundamente como um dos valores mais essenciais da vida. O único ponto é que a gente precisa aprender a reconhecer verdadeiras amizades. A gente precisa aprender a construir verdadeiras amizades, porque elas são construídas, elas não caem do céu, não. Né? E é preciso aprender a desconfiar também da bondade humana. Né? A gente não vive num mundo que é o paraíso, não. Né? Mas vamos lá. E agora, vamos para frente. Vamos voltar a falar aqui do Tony Garrido. Né? Você deve ter visto aí
essa cena que ele protagonizou lá no Altas Horas. Tem uma música que é do Girassol e que durante anos a gente cantou e eu tinha certeza que eu estava cantando uma canção certa de amor e que estava fazendo bem para as pessoas. Depois de 25 anos cantando a música, um dia bateu uma ficha que eu falei que a música era: a verdade prova que o tempo é o senhor dos dois destinos, já que pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino. Hétero machista, top, horrível, porque... Já vi que você mudou, é? É. Pessoal da risada. Já que pra ser homem tem que ter a grandeza de uma menina, de uma mulher. Você vê que o pessoal até riu um pouco lá, né, na plateia. Ficou uma cena cômica, uma cena um pouco engraçada mesmo. Se eu estiver julgando mal, né, que me perdoe, tá? Mas não parece ser uma coisa autêntica, né? Será que é possível? Porque olha só, se você olha a letra da música, o que diz lá a letra da música? Ela fala: para ser homem tem que ter a grandeza de um menino, né? Nós estamos, inclusive isso se relaciona com o tema que nós estamos falando aqui agora, né, sobre natureza humana e tudo mais, né? Às vezes a questão também, eu acabei de falar de crianças, né? Mas também as crianças trazem consigo algo de virtuoso, né? De muitas virtudes, aliás, né? Virtudes, é difícil esse tema. Esse tema é difícil, né? Porque ao mesmo tempo que a gente fala que a natureza humana ela tem perversidade e tudo mais, mas aí você olha a bondade de crianças, a doçura, a facilidade que elas têm de perdoar, de esquecer, né? De não se magoar facilmente, tudo isso, né? Não é à toa, né, que um dos mestres, né, um dos grandes mestres que viveram nesse mundo, né, que é Cristo, né, especialmente para aqueles que acreditam, né, no cristianismo, ensinou, né, essa lição. Falou: olha, pegou seus discípulos, né, e o que ele falou? Ele trouxe para perto de si um menino, uma criança, e falou, falando com homens, né, homens que já eram cheios de tantas coisas negativas, né, que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, pegou aqueles homens lá que tinham orgulho, né, dentro de si, não eram homens maus, não isso, eram seus discípulos lá, mas ele enxergava que, como todo ser humano, ali havia também orgulho e outras questões, né, difíceis. Ele falou: olha, para aquele que quiser ser o maior, né, no reino, né, no meu reino, ele tem que se fazer como esse menino aqui, como essa criança. Por quê? Porque ali a gente sabe, né, que à medida que a gente vai envelhecendo, né, crescendo, amadurecendo, deixando aquele mundo lá infantil, da inocência e tudo mais, a gente vai criando também uma casca meio grossa, né? Parece que o orgulho aumenta, às vezes até a maldade também parece que vai crescendo, né? E uma série de outros sentimentos que não são bons. E a gente vê projetado na inocência da criança, né, essa grandeza do amor, essa grandeza da facilidade em perdoar, da facilidade em não se ofender facilmente, em não se magoar, em estar disposto a se submeter muitas vezes humildemente a determinadas situações, com muita resiliência. Então tudo isso está representado nessa inocência. E aí a letra da música Girassol, ela me parece tratar exatamente disso, né? O que ela fala? Ela fala: para ser homem tem que ter a grandeza de um menino. Então, como é que pode, esse é o ponto, né? Alguém olhar para isso aqui e enxergar nisso aqui, 20 anos depois, uma questão que tem a ver com identidade, né? Uma questão hétero, machista, top. Eu sinceramente não consigo ver, não sei se vocês conseguem ver. Me deixa aqui nos comentários, né, que eu também quero entender isso aqui, né, quero saber. Mas é muito difícil, né? E aí, qual que é a reflexão que eu faço aqui, né? O que eu vejo? Que é muito fácil, né? Qual é o meu problema com a questão do identitarismo? É que é preciso fazer uma separação, né, entre aquilo que é lutas de movimentos sociais que estão conectados pela identidade
em busca de justiça social, de identitarismo, que é apenas uma performance, que é a pessoa performar uma causa que, na verdade, aquilo se presta muito mais a conseguir uma promoção pessoal, uma autopromoção, do que exatamente uma preocupação legítima e verdadeira com uma determinada causa, né? Então essa é a questão, né? Essa distorção que muitas vezes, inclusive, se presta a dividir mais as pessoas. Então uma coisa que eu sempre insisto aqui é que o identitarismo ele leva à fragmentação maior da sociedade nos seus laços de humanidade. Porque assim, a gente não pode, a propósito de uma identidade cultural que cada um de nós temos mesmo, né? Você é branco, negro, afrodescendente, você é homem, mulher, e você pertencente a uma determinada etnia. Tudo isso faz parte de uma identidade sociocultural. Isso é uma construção social, né, que é importante e por meio da qual nós nos identificamos muitas vezes. E essas diversidades, elas precisam ser reconhecidas e precisam ser respeitadas. Mas o que não pode acontecer é que, a propósito disso, a gente apague a identidade primeira que nos une, que é a identidade humana. Então, se há uma identidade que nós devemos abraçar, é a identidade como seres humanos, membros da mesma raça humana. É porque isso é, acima de tudo, que num horizonte mais distante, mais pleno, é o que vai nos dar verdadeiros laços de solidariedade. É esse tipo de identificação. E o que acontece? Quando as identidades e as diversidades culturais assumem a forma de identitarismo, o que você começa a ter é uma segregação maior e uma relação humana pautada na inimizade, na verdade, né? No reconhecimento de inimigos à sua volta, como se aqueles que não fossem parte da sua cultura, não fossem parte daquela identidade que você traz consigo, fosse, na verdade, essencialmente um estranho inimigo. E aí você acaba criando sentimentos que suplantam exatamente a solidariedade humana, que é aquilo que eu insisto deve ser a nossa maior identificação e aquilo que deve nos unir, né? Num horizonte utópico e sonhado, a gente nem perceberia essas diferenças essencialmente, porque seriam apenas diversidades que dariam riqueza na nossa espécie, né? E não coisas que servem para a gente se diferenciar e distanciar uns dos outros. Esse é o problema, né? E isso não necessariamente tem que ser assim. Se eu pegar, por exemplo, vou pegar um exemplo aí da segregação norte-americana, da história segregacionista norte-americana. Você tinha, claro, vários grupos que se identificavam pelas suas identidades culturais e que lutavam por justiça social. Aí você tem os Panteras Negras, você tem outros grupos, né? E as formas de luta partem principalmente de uma conscientização e de práticas de luta, de práticas de protesto. Uma dessas formas de protesto era exatamente o protesto pacífico, que você vai conhecer lá num dos grandes ícones, né, da luta do movimento negro contra o segregacionismo nos Estados Unidos, que é Martin Luther King Jr. Então, qual que era essa forma de protesto? Uma forma poderosa, inclusive. Você tinha estabelecimentos em que os negros não podiam entrar, certo? E o que faziam ali? O que
Martin Luther King inspirou as pessoas a fazer, não, nós vamos lá, nós vamos entrar lá. Nós vamos entrar, por exemplo, nos restaurantes onde dizem que nós não podemos entrar. Mas lá nós não vamos fazer arruaça, nós não vamos quebrar nada, não vamos praticar violência contra ninguém. O que a gente vai fazer a gente vai se sentar lá e vamos esperar ser servidos. Para quê? Para evidenciar a injustiça. Um protesto pacífico, nós não vamos usar de força, vamos usar de impor a nossa presença aonde se diz que nós não podemos estar, porque isso vai evidenciar a injustiça que nós estamos vivendo. Não é fácil fazer algo assim. Não é fácil, exige uma coragem moral profunda. E aí, de novo, o desenvolvimento de certas virtudes que não são simples de se desenvolver nos seres humanos. Mas qual foi o resultado disso? O resultado é que as pessoas que olhavam aquela cena, os brancos principalmente ao redor, também enxergavam a injustiça que estava acontecendo ali. E muitos começaram a abraçar aquela causa. Então muitos começaram enfim, estudantes, clientes, pessoas que estavam frequentando aqueles ambientes, falaram, não, nós temos que nos dar a mão aqui, porque a causa deles é também a nossa causa, porque é uma causa justa. Então, você vai ver em muitos documentos, né, fotográficos, imagens, das pessoas se unindo, né, se abraçando ali como uma comunidade única, apesar das suas diferenças. Então, é esse dar as mãos, né, esses laços de humanidade que devem prevalecer entre nós, a despeito e até por causa das diferenças que nós temos entre nós. Então você percebe a diferença disso, desse tipo de movimento legítimo, né, e outras formas também de protesto e tudo mais, mas que as pessoas estão buscando reconhecimento da sua diversidade e do direito que elas têm de serem reconhecidas e legitimadas dentro do preceito de dignidade humana. A diferença disso para uma coisa performática, para uma coisa que é mais para fazer uma cena para os outros, né? Que é o que me pareceu, o que me parece isso aqui. Então, essa coisa é tão distorcida, né? Que faz uma pessoa enxergar, olha uma letra dessa daqui, ela enxerga ali, sei lá, ou ela enxergou o tal do machismo aí, numa coisa que absolutamente não tinha nada a ver. E isso já mostra como nós estamos impregnados de uma certa pauta, de uma certa agenda que aliena de alguma forma as pessoas, ou é isso, ou a pessoa, tendo a compreensão plena de tudo isso, resolveu performar. Então, seja uma coisa ou outra, é uma distorção, né? Então, essa diferença que eu gosto de fazer aqui, né, no canal, que é uma coisa são as identidades culturais e as lutas que esses movimentos têm. Lutas justas por justiça social. E outra coisa é o identitarismo, que muitos autores chamam de armadilha da identidade, ou armadilha identitária. Vocês percebem a diferença? Então eu tenho vários vídeos aqui no canal que falei sobre esse assunto. Vou tentar deixar linkado aqui, caso queiram dar uma olhada nisso daí. Mas gostaria também de ouvir seus comentários sobre esse tema e sobre os outros temas, né? O outro tema, a respeito da amizade que falamos aqui, né? Para encerrar aqui nossa conversa, né? Para concluir nosso bate-papo aí, vou só mencionar rapidamente, né, alguns autores que eu falei aqui, e falei um pouquinho de modernidade líquida, né, como as relações são voláteis, né, são frágeis demais nesses tempos, o que é razão de muita infelicidade. Quem trata de modernidade líquida, né, é Zygmunt Bauman. Esse autor aqui, né, Modernidade Líquida, é um dos seus livros aqui, talvez o primeiro e principal, para você introduzir nesse tipo de pensamento, mas ele tem toda uma filosofia que fala inclusive das relações líquidas, né? Então, muito interessante. Como é que nosso tempo se tornou isso daí, que é relações tão frágeis, né? Sem laços, sem lastro.
O outro foi o Ética a Nicômaco. Né? Vou voltar a tratar desse tema aqui também em outros vídeos aqui do canal, que é o tema da amizade que está aqui dentro. Tá? Quero ainda fazer algumas séries de vídeo tratando desse tema aqui, sob a ótica de Aristóteles e de outros autores também. E, finalmente, sobre a natureza humana, Senhor das Moscas. Não perca o vídeo que vamos trazer especificamente sobre esse assunto aqui, tá certo? E é isso, meus queridos amigos. Esse vídeo acho que sai amanhã, inclusive, tá? Acho que na sexta-feira, sai amanhã. Bom, quero ouvir seus comentários, né? Isso foi mais um bate-papo filosófico. E pra gente terminar em alto astral, vamos aqui com mais um pedacinho do Girassol da Cidade Negra. Uma música linda, não precisava mudar a letra não, né? Vamos lá, olha lá. Fica na solidão. Da comunidade que espera o bloco passar, ninguém fica na solidão. Te levar. Ó, que música bonita. Eita, nós. Então espero que não dê nenhum problema de direitos autorais aqui, né? Que é o tempo. A verdade prova que o tempo dos dois destinos, é o senhor dos dois destinos. Já que pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino, de uma menina também, de uma mulher também. É isso aí, meus amigos. Deixa os comentários aqui e nos vemos aí em outros vídeos, certo? Até mais. Bom dia pra todos. Tchau, tchau.